Boa tarde a todos. Pedimos a gentileza de que desliguem ou coloquem o celular no modo silencioso para que não atrapalhe a palestra, porque desde a hora que vocês adentram aqui, também já inicia o tratamento de cada um, certo? Agora vamos fechar nossos olhos físicos, nos ligar com o nosso mentor espiritual e pedir a ele que nos oriente sempre e que sigamos essa orientação, porque nós temos o livre-arbítrio, no qual nem Deus interfere, e muitas vezes nós fazemos ao contrário daquilo que o nosso mentor nos indica. E com esse mentor querido nos abraçando, vamos subindo por um jardim muito bonito, onde muitas freirinhas cuidam das flores e de tudo que ali há. Muitas aves, muitas borboletas, e a gente vai subindo, subindo, até chegar lá no campanário, onde na capela, Joana e Rosário nos abraçam, nos acolhem e nos levam até Maria, nossa mãe querida e mãe de Jesus, nosso irmão maior. Este, ao nos receber, abraça, nos acolhe com seu manto e nos leva até Deus Pai. E junto dele, nós vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos ouvir a palestra que nosso irmão Anderson fará. Boa tarde a todos. Que a luz do nosso Mestre nos envolva mais uma vez nessa tarde. No dia 18 de abril de 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos à Livraria Denty, em Paris, uma nova doutrina era apresentada aos homens, a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos traz todo o aspecto filosófico da nossa doutrina. Em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns seria apresentado aos homens, trazendo todo o aspecto científico do Espiritismo. Em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo também seria apresentado à humanidade, trazendo todo o aspecto religioso da nossa doutrina. E o Pentateuco se completaria em agosto de 1865, com o lançamento do livro Céu e o Inferno, e em janeiro de 1866, com a Gênese Espírita. Dentro do Pentateuco estão todos os princípios da nossa doutrina. Vamos relembrá-los. A crença em Deus, causa primeira de todas as coisas. A compreensão da nossa imortalidade, espíritos imortais, momentaneamente na jornada encarnatória, mas na certeza que retornaremos à erraticidade dentro das dimensões espirituais. A compreensão da justiça divina que se realiza através das reencarnações. A compreensão da mediunidade, do intercâmbio entre plano físico e plano espiritual. A pluralidade dos mundos habitados e ter em Jesus Cristo o modelo e guia a ser seguido. Não poderia ser de outra maneira que a doutrina dos Espíritos se apresentaria aos homens, senão com a primeira pergunta: o que é Deus?
e a magistral resposta do Espírito Verdade nos define o Criador como sendo inteligência perfeita, causa primeira de todas as coisas. Eu quero chamar a atenção para o fato da definição como inteligência perfeita. Ora, se a nossa destinação como espíritos é retornarmos a esse Pai, dentro do aprimoramento necessário a todos nós, precisamos desenvolver essa inteligência. E essa inteligência só se desenvolve dentro do aspecto ético-moral. É claro que o aspecto cognitivo, a capacidade de assimilarmos conhecimento, é muito importante, mas é apenas um aspecto do contexto da inteligência. Para nos considerarmos verdadeiramente inteligentes, precisamos desenvolver em nós toda a consciência moral. Dentro da ética apresentada por Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. Dentro dessa consciência, a imortalidade faz toda a diferença na nossa caminhada. A certeza de que a vida continua e de que essa passagem terrena é apenas uma das nossas muitas experiências e a maneira pela qual o Pai nos apresenta a condição do aprendizado, precisa exigir de nós responsabilidade em relação ao fato de estarmos encarnados. Pois a certeza que retornaremos ao plano espiritual é fatal. E se somos muitas vezes preocupados com o nosso futuro enquanto encarnados, necessário se faz também que sejamos muito preocupados com a consciência do desencarne, pois a erraticidade nos aguarda. A mediunidade nos mostra toda essa vivência dos espíritos. Aqui nesse momento, aqueles que têm a mediunidade da visão podem perceber a presença de muitos mentores. A intuição chegando a todos nós, dentro do aspecto desse intercâmbio, dessa energia maravilhosa que une o mundo físico e o mundo espiritual, tão bem definida e tão bem explicada nos aspectos mediúnicos. Mas nada fala mais aos nossos corações do que o aspecto da vivência de Jesus. E somente podemos buscar a nossa evolução como sendo o objetivo maior das nossas vidas quando procuramos colocar em prática um pouquinho da mensagem maravilhosa da jornada terrena do nosso Mestre. Quando Jesus encontrava-se no plano espiritual, houve um momento muito lindo quando o nosso Pai o convida para que ele fosse o dirigente de uma nova morada. Esse diálogo é muito grande, mas tem algumas abordagens que valem a pena ser relembradas. Depois do convite do nosso Pai e de Jesus ter aceitado, o nosso Pai diz a Jesus: te previno, porém, meu filho, que terás que preservar todos os valores morais necessários dentro do envolvimento do amor junto aos irmãos, que lá caminharão amparados pela tua luz, pela tua inteligência. Terás que perseverar no amor, amor que se desdobrará de ti através da caridade, da humildade, da resignação e da aceitação. Pois trabalharás na edificação de um novo mundo e o teu amor não será percebido de início, a tua devoção será ignorada. Mais tarde, eis que é requisito essencial para o teu cometimento, terá que reencarnar entre eles. Confio todos ao teu nobre coração. A ninguém esqueça, a ninguém desconsidere, a nenhum deles ignore. Ame-os incondicionalmente. E dentro da missão que Jesus abraçara de ser o dirigente de uma nova morada, de um novo mundo, era chegado o momento dele reencarnar entre os homens, entre nós, seus irmãos. E trazer o princípio real da evolução, o amor. A troca
da experiência afetiva e carinhosa entre todos. E Jesus reencarna, numa tarde maravilhosa, no Monte de Curum-Ratim, às margens da Lagoa de Genezaré, Jesus nos traz um código universal de amor, que ficou conhecido como sendo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é tão maravilhoso que Gandhi, que nem cristão era, pois ele era hindu, disse que se todos os livros sacros do mundo se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. A nossa mentora, Joana de Ângeles, na sua jornada como Joana de Cusa, teve a oportunidade de estar presente naquela tarde. Romana, quando casou-se com Cusa, Cusa foi destacado a trabalhar na Palestina, pois ele era intendente do Império Romano. Chegando na Palestina, eles foram morar em Cafarnaum, o centro, na época do discipulado de Jesus. Joana, embora romana e consequentemente politeísta, ela trazia no seu íntimo o desejo da existência de um Deus superior a todos aqueles deuses politeístas. E quando ela chega na terra dos profetas, na terra do Deus único, ela quis então conhecer o Deus dos judeus. E ao visitar as sinagogas, ela se deparou com um Deus que punia e que castigava, o Jeová. Não era o Deus que falava a sua essência. E ela então se afastou. Ela tinha uma serva que chamava Iana, que era muito amiga da família de Pedro. E a convidou para ouvir um profeta nazareno. Na terra dos profetas, a oportunidade de conhecer e ouvir um profeta era tudo que Joana queria. Então ela se dirige junto com Iana ao Monte de Curum-Ratim. E aquele foi um grande encontro da vida da nossa mentora, pois ali, conhecendo Jesus, ela compreendeu toda a mensagem de amor que falava tão forte ao seu coração. E naquela tarde, Jesus inicia o Sermão da Montanha, dizendo: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, pois é deles o reino de Deus. Não haveria outra maneira de Jesus iniciar a sua mensagem, a não ser trazendo-nos a consciência das nossas limitações e apresentando-nos o reino de Deus como sendo a nossa destinação, à medida que buscamos diminuir verdadeiramente as nossas limitações. Compreender o pensamento cósmico do Pai é um desafio constante. Interagir com essa mensagem proporciona a todos nós a compreensão desses ensinamentos e dessas leis universais que vão nos apresentando a cada nova oportunidade de aprendizado os caminhos seguros que nos levam ao coração do Pai. Como uma bem-aventurança é um dos grandes desafios do homem. Afinal, o sofrimento é alguma coisa que nos desarmoniza intensamente. E como é que ele pode ser, então, uma bem-aventurança? O sofrimento, a dor, é a manifestação do erro na nossa caminhada. Todas as vezes que erramos, estamos vinculados pela lei de ação e reação ao resultado das nossas próprias ações e pela lei da justiça divina, a necessidade do reaprendizado, para que possamos, com os nossos próprios erros, compreender a melhor maneira de interagir com a vida, não mais errando. A nossa doutrina tem uma máxima que diz: ou nós evoluímos pelo amor, ou nós evoluímos pela dor.
Então eu vou pedir para que a gente esqueça essa máxima. A gente só evolui pelo amor. Pudéssemos evoluir pela dor, seria simples. Eu diria para vocês assim: errem muito. Porque à medida que vocês errarem, vocês vão estar vinculados à dor. E, consequentemente, evoluindo. O processo é exatamente o inverso. Parem de errar. Porque à medida que nós paramos de errar, nós não estamos mais necessitados do reaprendizado. E, consequentemente, interagimos de uma maneira mais harmônica na vida. A dor e o sofrimento só se faz compreendido como uma bem-aventurança quando a dor muda a nossa maneira de ver e de sentir a vida. Esse é o objetivo da dor. Trazer para nós a compreensão que tem alguma coisa errada e que nós precisamos, consequentemente, mudar a nossa postura, os nossos atos diante da vida, para que possamos parar de sofrer. Então, o sofrimento só será para nós uma oportunidade de crescimento, à medida que nós compreendermos que precisamos agir de acordo com o princípio mais básico do ensinamento de Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para ti. Naquela tarde sublime, Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Dentro da escala kardeciana existem 5 tipos de mundo. Mundo primitivo, que era o que a Terra era na pré-história, que é facilmente compreendido por nós. Mundo de provas e expiações, que é o que a Terra é hoje, definido como o mal se sobrepondo ao bem. Mundo regenerador, onde a vaidade, o orgulho, esses princípios ainda muito limitantes em nós, já não mais se fazem presente, e os espíritos aurem a oportunidade de continuarem a caminhada na direção de mundos melhores. E o quarto desses mundos são os mundos bons, aonde o bem já se sobrepõe ao mal. E o quinto são os mundos celestes, aonde eventualmente os espíritos crísticos se reúnem para deliberar um pouco sobre o cosmos, dentro da continuação constante da criação divina. Se a nossa Terra é um planeta de provas e expiações, e o nosso mestre nos diz que os mansos e pacíficos herdarão a Terra, e nós já estamos nela, não é a Terra planeta de provas e expiações que nós iremos herdar, pois essa nós já herdamos. Nós iremos herdar a Terra regeneradora, a Terra em que a frequência de amor entre todos será um processo constante, uma vivência natural. Para isso, ele nos falou que é necessário ser manso e pacífico, ser sereno, colocar em prática todo o potencial dessa inteligência que nos habita, pois a centelha divina do Pai é o que nos traz a vida. E, consequentemente, essa inteligência infinita do Criador está dentro de nós. E é necessário que nós procuramos desenvolvê-la através da vivência dessa serenidade. E a serenidade é necessária para que a gente possa encontrar as respostas corretas nos momentos desafiadores. Se a inteligência cognitiva é a capacidade de assimilarmos conhecimento, se a inteligência emocional é a capacidade de colocarmos esse conhecimento em prática nos momentos mais desafiadores da nossa jornada, e para isso é necessário estarmos minimamente serenos para colocarmos em prática o que já conhecemos, a inteligência espiritual é aquela que nos faz
refletir que somos espíritos imortais e agir em decorrência desse fato. E poucos de nós que habitamos esse planeta, que nos consideramos espíritas, que compreendemos os princípios doutrinários, efetivamente refletimos como espíritos imortais. A energia que nos envolve quando encarnados, dentro de um planeta de provas e expiações, é tão pesada, que faz com que a gente olhe sempre diante dos horizontes da jornada do espírito encarnado. E o conhecimento que nós possuímos hoje exige de nós uma visão muito além dos horizontes desta jornada terrena, para que a amplitude da capacidade da nossa compreensão de espíritos imortais possa nos proporcionar as frequências de elevação necessária dentro do contato com todos esses mentores que estão junto de nós, nos convidando diariamente para o crescimento. Que possamos nos capacitar para habitar essa terra regeneradora. Para isso, existem duas asas: a asa da inteligência, a asa da moralidade. Se a capacidade cognitiva é uma coisa que nos proporciona utilizar essa inteligência, a capacidade moral é a condição natural de que essa inteligência se perpetue na consciência do espírito imortal. É necessário tentarmos colocar em prática os ensinamentos, a vivência de amor trazida por Jesus. Nós estamos vivendo a culminância desse processo de transição. Existe um pequeno livro lançado por Emmanuel, através do Chico, de 1971, chamado Plantão de Respostas, que Emmanuel nos diz que ao redor de 2057, a Terra iniciará a sua condição de planeta de regeneração. Como Emmanuel foi prudente, ele colocou ao redor de. Que não seja 2057, que seja 50, 100 anos a mais que isso, que diante da imortalidade, da eternidade, não é nada, mas isso nos traz um referencial claro e muito importante. Essa é a nossa última jornada no planeta Terra, planeta de provas e expiações. Ou nos capacitamos para continuar nesse planeta quando ele se transformar na Terra regeneradora, ou iremos ser levados para uma outra morada, de acordo com a nossa condição moral. E não existe nada que nos impeça a colocar em prática a vivência do amor de Jesus, a não ser que nós não estejamos dispostos a interagir com esses princípios de fraternidade e de solidariedade. E tenho certeza que aquele que se compreende como espírito imortal está sempre disposto a interagir dentro desse processo, pois é a condição natural para o espírito que foi criado puro e ignorante pelo nosso Pai, para retornarmos a Ele, puros, porém não mais ignorantes, conhecedores das suas leis, pela vivência que tivemos nas nossas jornadas físicas. Um dia, numa aula, um aluno perguntou, mas por que o Pai não fez o trabalho completo? Por que ele já não nos criou puros e absolutamente conhecedores das suas leis? Ele tiraria de nós o aprendizado na vivência, na prática, na experiência. Se nós aprendêssemos na teoria, já teríamos retornado ao Pai. Espíritos milenares como somos, não nos faltou e não nos falta oportunidade do conhecimento da verdade. O desafio é colocá-la em prática. O desafio é fazer dessa linda teoria uma vivência prática junto àqueles que estão conosco, que é o grande desafio. Emmanuel nos disse que entre nós
e Deus, o próximo, é o intermediário. Ora, não conseguiremos chegar ao reino de Deus, junto ao nosso Pai, sem estarmos interagindo com o próximo, seja ele quem for. E aqueles que o Pai acha necessário para a nossa evolução são aqueles que caminham conosco, são aqueles que cruzam o nosso caminho, são aqueles que mostram as nossas limitações, são aqueles que nos convidam a nos desafiarmos para que possamos crescer na vivência do amor. E não tem como ser diferente. Nós precisamos ser provados, por isso que é um planeta de provas e expiações. Se as expiações são os nossos equívocos, e estamos encarnados para não mais cometê-los, as provas são os testes para demonstrarmos maturidade espiritual. E se faz necessário que coloquemos em prática, nessas provas, todo o conhecimento milenar que nós já trazemos, que está dentro de nós, na consciência do Espírito imortal. Falando em consciência, naquela tarde maravilhosa, Jesus falou assim: não julgueis para que não sejais julgado, pois com o mesmo rigor que julgar o vosso próximo, o vosso Pai Celestial também vos julgará. Nós julgamos, não tem como ser diferente. Todo ser que possui consciência vai o tempo todo interagindo dentro das experiências da vida, dizendo isso está certo, isso está errado. Portanto, não tem como não julgar. O problema não é o julgamento, o problema é a sentença. E nós somos extremamente rigorosos com as sentenças que às vezes proporcionamos ao próximo. Vamos lembrar da passagem da adúltera, daquele momento em que a adúltera é levada diante de Jesus, e Jesus estava escrevendo na areia. Dizem que ele passou a escrever pecados, erros comuns dos homens na areia. E foi colocado para ele a situação da adúltera. A lei mosaica mandava lapidá-la. Aquilo era um teste para o mestre. A doutrina maravilhosa de amor que ele pregava jamais faria com que ele condenasse a adúltera. Por outro lado, o rabino, como era, não podia se colocar contra a lei mosaica. Ele simplesmente disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Pecado é o erro. Então, atire a primeira pedra aquele que não erra. E ninguém, obviamente, atirou. Depois que todos se retiraram, Jesus olha para a mulher e diz: vai e não peques mais. Essa é a sentença de Jesus. Essa é a sentença que a gente conscientemente precisa propor ao próximo. Pois o erro faz parte da condição do espírito que habita um planeta de provas e expiações. E nós erramos. Portanto, quem somos para condenar, para sentenciar com tanto rigor os equívocos que os irmãos que estão conosco cometem? Que possamos compreendê-los e que os nossos exemplos possam servir de orientações a eles. Naquela tarde sublime, Jesus pediu para que perdoássemos os erros cometidos contra nós, pois, caso contrário, o nosso Pai que está no céu também não nos perdoará. E se existe um desafio, é o tal do perdão. Então vamos parar e refletir. O que é o perdão, senão a nossa compreensão de um equívoco alheio? Se Emmanuel disse que entre nós e o Pai, o próximo é um intermediário, e o equívoco alheio é um erro do intermediário em relação a nós, a mágoa, o ressentimento e, consequentemente, o não perdão é apenas a demonstração da nossa limitação.
Se estamos num planeta de provas e expiações, estes processos vão chegar até nós, pois se faz necessário. Se os processos vão chegar até nós, e o próximo é o intermediário, ele é apenas a pessoa que vai nos apresentar a oportunidade do crescimento que a situação adversa vai nos trazer. Portanto, quando nós nos negamos a perdoar, nós estamos nos negando a perdoar a oportunidade abençoada que o Pai nos traz através da adversidade. Se não fosse aquele irmão, outro traria o mesmo desafio, pois era a nossa necessidade experimentar a situação adversa. Então, quando nós nos negamos a perdoar, nós estamos também nos negando a crescer dentro do caminho redentor na direção do Pai. Estamos repetindo o processo da prova difícil. E novamente ela será apresentada a nós até que tenhamos maturidade espiritual para realizar o caminho correto. Naquela tarde maravilhosa, Jesus nos trouxe a compreensão da oração, quando nos ensinou o Pai Nosso. E a oração é o momento mais sublime que Criador e criatura podem realizar. Nós, como criaturas, temos uma dificuldade muito grande de nos entregarmos a esse contato com Deus. E ele só se realiza através da oração espontânea e verdadeira, criando uma ponte maravilhosa de duas mãos, onde saem de nós todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores e necessidades. E por onde cheguem as respostas. Respostas que chegarão até nós através das oportunidades que dermos ao plano espiritual de nos trazê-las. Numa palestra, na leitura do Evangelho, numa conversa edificante, enfim, dentro das oportunidades que o plano espiritual utiliza para trazermos as respostas que necessitamos diante dos desafios que enfrentamos. Mas é necessário esse contato. É necessário pedirmos, e nós temos muito a pedir diante das lutas que realizamos na jornada. Da mesma maneira que é necessário agradecer por tudo que o Pai nos envolve na sua misericórdia infinita. Mas, acima de tudo, é necessário louvar. Louvar não é o ato do pensamento, da reflexão. Louvar é a vivência do bem. É o ato do amor. É colocar em prática toda a mensagem, todo o conhecimento, todo o aspecto íntimo da divindade que nos habita. E todas as vezes que estivermos em ligação constante com o nosso Criador, seja no pedir, seja no agradecer, mas principalmente na vivência do amor, estaremos realizando o ato sublime de sermos verdadeiramente filhos da luz, irmãos de Jesus, tentando viver a jornada maravilhosa de crescermos na direção do Pai, tentando colocar em prática um pouquinho dos ensinamentos do Cristo. Que Ele permaneça conosco. Um beijo no coração de todos. E assim, nos conectando aos melhores pensamentos, vamos agradecer por essas palavras ouvidas, pelo esse ensinamento, carregando daqui um único sentimento, o amor, o perdão e Jesus. Que Jesus possa fazer presente, estar presente na vida de todos, em todos os momentos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. E assim, neste momento, vamos vibrar
Vibrar por todos aqueles que sofrem de doenças físicas e espirituais. Vamos vibrar por aqueles que estão em hospitais, em reformatórios. Vamos vibrar por aqueles que estão em presídios, para que eles encontrem a sua salvação, para que eles encontrem Jesus. Vamos vibrar também pelos países em guerras, pelas brigas políticas, para que todos encontrem a paz. Vamos vibrar também por nós, por nossos familiares, por todos aqueles que estão ao nosso redor. E que Jesus esteja presente na vida de todos vocês. Vamos em paz, que assim seja. Graças a Deus.